Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. E desejar a todos que estão nos ouvindo nesse finalzinho de tarde, o nosso, ainda que distante, ainda que virtual, nosso abraço fraterno, e o nosso coração deseja essa noite que tão somente o Senhor continue falando ao meu e ao teu coração, assim como já tem falado neste período de louvor. Em casa, como você está, e os que aqui estão, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e apenas o versículo 27. Isaías 40, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: Por que você clama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Eu vou repetir. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? Dizendo dessa forma: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos pedir ao Senhor que por meio do teu Espírito Santo, o mesmo que está aqui entre nós, o mesmo que esteve no dia de Pentecostes, que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, falar aos nossos corações, através da tua palavra. Alcança, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento pelas redes sociais, e aqueles que ainda não vão assistir agora ao vivo, mas assistirão depois, que eles sejam alcançados por meio do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, em meio às crises, é comum e não é muito raro os seres humanos e também os servos do Senhor, como foi o caso aqui no relato de Isaías, se questionarem acerca de aonde Deus está e aonde eu devo estar, ou o que eu devo fazer em meio a uma grande crise. Nós temos vivido há pouco mais de um ano uma grande crise, não somente no estado da Paraíba, não somente no Brasil, não somente na América Latina, mas uma crise mundial. E muitas pessoas neste momento, ou desde o início dessa crise, certamente vêm se questionando aonde Deus está no meio dessa crise. E o que eu devo fazer em meio a uma grande crise como essa? Essa noite eu queria tentar responder, e essa pergunta é, na verdade, o tema da nossa mensagem essa noite. E a pergunta é: em meio à grande crise, onde Deus está e aonde nós devemos estar? Em meio a toda e qualquer grande crise ou grande tribulação, essa pergunta sobrevém às nossas mentes. E não há um sequer, até os mais fervorosos, em um dado momento vão se questionar: Senhor, aonde o Senhor está, que não vê a minha causa? Senhor, o que devo fazer em meio a essa grande tribulação? Interessante que Isaías exerceu seu ministério justamente durante um tempo extremamente caótico. Crise moral, crise espiritual, crise política, crise econômica,
Em todas as instâncias, o povo do Senhor estava passando uma grande crise. E ele profetizou para um povo, mesmo estando em meio à crise, um povo rebelde, um povo indiferente à voz do Senhor, um povo que nem mesmo a crise foi suficiente para aquele povo acordar e perceber que alguma coisa estava errada no seu relacionamento com o Senhor. Mas antes de respondermos a essas perguntas, nós precisamos saber quem Deus é e quem nós devemos ser, para aí só então entendermos aonde Deus está e aonde nós devemos estar em meio a uma grande tribulação, em meio a uma grande crise. Eu queria pedir que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Isaías 40. Nós iremos discorrer acerca de todo o capítulo e iremos fazer algumas pontes com outros textos de Isaías, sobretudo no Novo Testamento, no Evangelho. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer quem Deus é. E uma das coisas que eu aprendo no princípio, olhando para Isaías 40, e você precisa entender em meio a essa grande crise e turbulência que você está, em primeiro lugar é que Deus é soberano e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo, Isaías 40, 12, do 12 ao 15. E ele faz isso em diversos outros versículos desse capítulo. Veja o questionamento, a pergunta retórica do próprio Deus ao seu povo. Ele diz: quem mediu as águas na concha da mão, ou com a palma definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou quem instruiu o seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudeste esclarecê-lo e que lhes ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra de um balde, para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Veja no 40, 17 e 18, ele diz: diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Mas veja ainda no versículo 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos para ele. Ele estende os céus como um forro e os arma com uma tenda para habitar neles. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como a palha. Veja ainda no verso 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Não grande é tão
tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Queridos, o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. O nosso Deus, Ele é soberano. A crise, ela existe para mim e existe para você. Mas Deus, Ele não entra em crise, Ele não é como nós, Ele é o totalmente outro. Eu preciso entender que nas maiores e mais profundas das minhas crises existenciais e das tuas crises existenciais, o Senhor continua soberano, sendo Deus, o Deus que fundou a terra, o Deus que te criou, o Deus que tem a terra e o universo na palma da sua mão. Em meio à grande crise, eu preciso entender, e a igreja do Senhor precisa entender, que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Agora, Mateus 28, 18, nos ajuda a entender quem recebeu do Pai tamanho poder e autoridade, porque também Ele é Deus. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em meio à grande crise, eu e você precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele é o Deus soberano e todo-poderoso. E o que é que eu devo fazer? Perceba que a nossa reflexão essa noite é quem Deus é e quem eu devo ser diante da crise. Para lá no final a gente responder aonde Deus está e aonde eu devo estar em meio à crise. Então, Deus é soberano e todo-poderoso. E o que é que eu devo aprender com isso? Com a soberania do Senhor e com o poder que é total, dado a Ele, Ele é o poder em essência. Eu devo aprender que, e você deve aprender, que nós somos fracos e limitados. João 15, 5 vai nos dizer assim: o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Ele vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora, atente para o detalhe: porque sem mim nada podeis fazer. Você está pensando que o coronavírus é muito poderoso, porque é natural do ser humano, estão morrendo os amigos perto de nós, alguns já perderam entes queridos. Quem sabe para você que não perdeu nenhum ente querido, louvado seja o nome do Senhor, talvez você esteja, a forma de você encarar essa crise é uma ótica diferente, mas para aqueles que já perderam e continuam perdendo, nós precisamos orar por estes, porque a crise é grande. Mas eu e você, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que não é a chegada de novas vacinas que define a minha vida e o seu futuro. Não é a Fiocruz que define a minha vida, sua vida, o seu futuro. O seu futuro não é definido pela OMS. O seu futuro não é determinado pela Oxford. O seu futuro e a minha vida, ela não depende da existência ou não do vírus. A minha vida e a tua vida não devem depender de uma vaga no hospital. A minha vida e a tua vida não devem depender do Cícero Lucena. A minha vida e a tua vida não devem depender de João Azevedo.
A minha vida e a tua vida não deve depender de Bolsonaro. A minha vida e a tua vida não deve depender de John Biden. A minha vida e a tua vida está nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, quem Deus é em meio à crise? Eu preciso entender e aprender que Deus é santo e justo. Porque há uma tendência natural, em meio a uma grande crise, culparmos Deus. Mas isso é pecado, porque Ele é 100% justo e 100% santo. E aonde eu vejo isso? No capítulo 40 de Isaías, Josias, você vê isso no versículo 25. Acompanhe comigo aí. O Senhor questiona: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz aquele que é santo. Queridos, a santidade é algo que nós devemos vivenciar também em meio à crise. Sabe por que eu frisei isso também? Porque às vezes a crise é o único meio didático do Senhor tratar conosco, que a gente corrigir, acordar para corrigir o que está errado. Mas ainda assim somos tão miseráveis pecadores, que em meio à crise nós questionamos a justiça do Senhor, como se a gente merecesse alguma coisa. Senhor, não mereço o que fiz para merecer. 1 Pedro 1, 14 e 16 vai nos dizer assim: como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque o Senhor, o seu Deus, Ele é santo. Em meio à grande crise, eu preciso afastar a minha vida daquilo que desagrada ao Senhor. Mas eu preciso também descobrir que Ele é justo, quando eu sofro e quando eu padeço, quando você sofre e quando você padece. Mas aonde está isso? Em Isaías 40, Josias, no versículo 2. Veja o que ele diz: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Eu não sei se você percebeu algo interessante aqui. Não é que parece, e de fato é. O Senhor está dizendo, com outras palavras, que o povo dele já pagou o preço pelos seus pecados, e por isso que agora ele está querendo restituir a comunhão perdida. Sabe o que nós aprendemos com isso? Quando nós erramos, tem consequência. Quando nós pecamos, tem consequência. Não pense você que os seus pecados estão encobertos aos olhos do Senhor, porque não estão. Não estão. E é o Senhor Jesus que tem a autoridade para julgar o meu e o seu pecado. João 5, 22 a 24 vai nos dizer assim: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não existe comunhão com Deus se não existe vida no altar e harmonia e intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Não existe. A sua vida, o seu testemunho tem honrado o nome do Senhor Jesus? Porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento é muito claro em nos dizer que Ele julga os nossos pecados. Então, o que nós precisamos entender é que nada que fazemos passa desapercebido dos olhares atentos do Senhor.
sobre as nossas vidas, porque Ele tem cuidado de nós. Todos os nossos pecados sempre terão consequência. Uma das estratégias mais comuns por parte de alguns cristãos nesses últimos dias é encontrar alguma forma de minimizar o peso do seu pecado. Porque apesar de estarem pecando, eles sentem o fardo desse pecado. E eles arrumam alguma forma, ou tentam arrumar, de minimizar o seu pecado. Aí supervaloriza a graça. Não, mas o Senhor perdoa. Os meus pecados já foram perdoados. De fato foram. Mas nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Nós somos responsáveis. Outros dizem assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida espiritual, eu vou prestar contas ao Senhor. É verdade. Ninguém tem nada a ver com sua vida espiritual. Porém, foi o próprio Deus que me chamou e te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Então, eu descubro pela palavra que nós temos sim uma responsabilidade. Nós temos sim uma responsabilidade diante dos homens de sermos discípulos verdadeiros do Senhor. Interessante, queridos, que na nossa geração há uma carência muito grande de João Batistas. Há uma carência muito grande daqueles que preparam o caminho do Senhor. E Isaías fala isso, e isso ecoa lá no Novo Testamento, no Evangelho. Isaías 40, verso 3, acompanha aí, ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai, veja isso, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus, endireitai a vereda. Ele está vindo, Ele está chegando, a igreja do Senhor é representante do céu na terra. O mundo não quer ler a Bíblia, o mundo quer ler e ler a minha vida e a sua vida. Temos sim responsabilidade da forma como conduzimos a nossa vida, e isso é muito sério. Mas existem pelo menos dois problemas quando falamos de conserto, de pecado. Primeiro é um problema do dualismo religioso. Isso é muito constante na igreja da atualidade. É o sagrado misturado com o profano. É a vida cristã e vida secular. Porque se você olhar para a Bíblia, para a palavra do Senhor, é a gente que faz essa divisão, gente. Não existe vida secular e vida cristã. O Evangelho nos chama para ter uma vida só. É por isso que muitos de nós, e a igreja do Senhor, como deixou de ser sal, como deixou de ser luz, não consegue mais influenciar o mundo, não consegue ser mais João Batista, porque não tem moral diante de Deus e dos homens, para poder ser exemplo de Cristo para o mundo. Interessante é que esse problema, esse comportamento, desse dualismo, misturar o sagrado com o santo, de segunda a sábado eu sou secular, no domingo à noite eu sou cristão, falo como cristão, vivo como cristão, canto, louvo e até choro como cristão. O problema disso é que pelo menos 3 aspectos do caráter de Deus são distorcidos por quem age dessa forma. O primeiro aspecto do caráter é a sua onisciência. Se age, se peca, se faz às claras, como se Deus não estivesse vendo. Existe um equívoco muito terrível em nosso meio. É que a presença do Senhor só se estabelece quando eu estou louvando, ou quando eu estou na igreja. Ou o Senhor só vê quando eu estou na igreja. Ele não vê quando eu estou fazendo fora. Talvez você não professe isso, mas você vive dessa forma. E como igreja do Senhor, nós precisamos nos erguer
e largados os nossos pecados e nos corrermos para o Senhor arrependidos. O segundo aspecto do caráter de Deus, que é corrompido na mente de muitos de nós, é da sua onipresença. Agimos como se Deus não visse, como se Deus não estivesse ali em todo momento. E o segundo, e o terceiro e último caráter do Senhor, aspecto do caráter do Senhor que é distorcido, é o seu caráter eterno. Para o Senhor não existe passado, presente nem futuro, tudo está determinantemente claro diante dele. Toda a nossa vida está diante do Senhor. Em último lugar, nesse tópico de que o Senhor é santo, eu preciso saber que o Senhor é santo. Eu preciso saber que Ele é justo. Existe um problema em nosso meio e nós precisamos corrigir isso urgentemente. E é o problema do flerte com o pecado. Ezequias, que foi rei em Judá, ele, em dado momento, você vai encontrar isso no capítulo 39, folheia aí a tua Bíblia, capítulo 39 de Isaías. Eu vou resumir aqui, mas ele abre, encantado com um presente que recebe do inimigo, que quem entrega o presente a ele é o povo da Babilônia. Ele recebeu um presente do inimigo, fica lisonjeado e decide abrir as portas da sua casa para o inimigo vir. O inimigo vem, ele mostra todos os seus despojos da sua casa, mostra tudo, revela tudo. Não deixa nada encoberto para o seu inimigo ver. E aí Isaías chega diante dele, o profeta do Senhor, e pergunta a ele. Você vai encontrar isso em Isaías 39, a partir do versículo 1. E ele vai dizer assim, Isaías pergunta a ele: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Aí Ezequias responde: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia, inimigo do povo de Deus. Aí perguntou ele: o que eles viram na tua casa? Para quem chegou agora, eu estou lendo Isaías 39. Ele diz: viram a tua casa. E respondeu Ezequias: eles viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Agora, olha a resposta do Senhor na boca do profeta. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos, que diz assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Talvez você não entendeu, mas a pergunta do Senhor para mim e para você essa noite é: o que é que você e eu temos feito com a casa que o Senhor nos deu para cuidar? Será que nós estamos fazendo e agindo como Ezequias? Abrindo as portas, escancarando as janelas para que o inimigo entre e invada, roube os nossos filhos, roube os seus filhos. Precisamos vigiar a igreja. Enquanto muitos de nós brincam de ser crente, Satanás não brinca de ser Satanás. E o que é que eu preciso fazer com essa verdade de que o Senhor é santo e o Senhor é justo e Ele não tolera o pecado? Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer os meus pecados e me arrepender. Eu preciso consertar o que está errado. Eu preciso
fazer o que Isaías clamou àquele povo no capítulo 1, do verso 16 ao 18. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de mim, diante dos meus olhos, cessai, meu povo, de fazer o mal, e aprendei a fazer o bem. Joel 2,12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Queridos, tempo de crise é tempos de olharmos para nós e enxergarmos os nossos pecados. Eu não duvido, e o pastor dessa igreja tem falado isso em todos os canais, que certamente a pandemia é uma resposta e uma definição clara do juízo do Senhor sobre a humanidade. Nós precisamos consertar o que está errado. Terceiro lugar, estou caminhando para o fim. Em meio à grande crise, eu preciso entender que Deus é digno de ser adorado. E onde é que está isso, Josias? Veja comigo, Isaías 40, verso 16. Atente para esse versículo. Ele diz: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Essa é a versão ARA, Almeida Revista Atualizada. A NVI vai dizer assim: nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Essa é a versão NVI. Agora, a versão NVT, a nova versão transformadora, vai nos esclarecer de uma forma muito maravilhosa. Vai dizer assim: nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno, que é digno o nosso Deus. Eu não sei se você entendeu, mas eu fui pesquisar para poder entender o que é que Isaías está falando aqui. Que floresta do Líbano é essa? E que animais do Líbano é esse? E eu descobri, num trecho do comentário histórico-cultural da editora Vida Nova, que fala a respeito dessa passagem do versículo 16, que diz assim, aí você vai entender: os israelitas consideravam que a terra com as maiores florestas e maior variedade de espécies de animais do mundo era o Líbano. Eu não sei se você entendeu, mas o que Isaías está dizendo aqui, o que Deus está dizendo aqui, na verdade, pela boca de Isaías, é o seguinte, em outras palavras e trazendo para o nosso dia. Porque você sabe que a adoração naquela época, na velha aliança, era por holocausto, madeira queimada, incenso, animais. Essa era a forma que o povo adorava ao Senhor. E o texto está dizendo, em outras palavras, trazendo para o nosso dia, que nem que nós queimássemos toda a madeira do universo e queimássemos todos os animais do universo, seriam suficientes para prestarmos a adoração a qual o Senhor é devido. E eu ouso dizer mais, e eu não estou errado, e isso está em conformidade com o texto que eu acabei de ler. Nem se toda a humanidade se convertesse hoje e passassem a adorar o Senhor até que Ele viesse ou até que morresse, essa adoração de 100% do planeta não seria suficiente para descrever o quanto o meu Deus, o teu Deus, é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado.
Mas como Josias em meio à crise, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu preciso entender que o meu Deus não sofre crise, o teu Deus não sofre crise. Mas a crise, ela é uma oportunidade para nós adorarmos aquele que nos criou. E como é que você deve adorá-lo? E como é que você deve adorá-lo com toda a sua vida? Em Salmo 63, o 3 e o 4, vai nos dizer assim: o teu amor, ou em outras versões, a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, e eu te bendirei, enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A crise, queridos, não pode tirar dos nossos lábios a adoração, a qual o nome do Senhor é digno. Há alguns dias, se não me falha a memória, no mês passado, eu vi um culto online onde a missionária Edileuza Veras, no culto em ação de graças pelo ministério do saudoso pastor Samuel de Veras. E ela, aquela mulher, disse uma palavra que me tocou profundamente e me constrangeu. Você percebia pelo semblante dela a dor, um companheirismo de muitos e muitos anos, de décadas. Perdeu o companheiro, perdeu o homem, o seu grande amor, o seu companheiro, seu amigo, seu confidente. E no culto de ação de graças, o primeiro pronunciamento oficial dela, ela abre a boca para dizer o que eu vou dizer aqui, para falar do esposo. Ela diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É essa a adoração que o Senhor quer no meu e nos teus lábios. Não importa a circunstância, Ele é digno de ser adorado. Estou caminhando para o fim. Em quarto e último lugar, em meio à crise, eu preciso aprender quem Deus é, e eu preciso entender que Deus é rico em graça, em misericórdia e amor. E onde é que eu vejo isso nesse texto? No verso 1 e no verso 2. Veja, depois desse cenário caótico, o povo rebelde, veja o que o Senhor diz para o povo: consolai o meu povo. O povo é pecador, mas ainda é povo dele. Diz o vosso Deus: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Deus está perdoando os pecados mais escabrosos do seu povo e está lhe dando consolo. Está perdoado e já recebeu em dobro das mãos do Senhor todos os seus pecados. Agora veja verso 4 e verso 5 do mesmo capítulo 40. Ele diz: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor disse isso. Queridos, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, mesmo você estando nessa condição que você está. Quem sabe essa palavra está rolando e você está assistindo, está ouvindo, e a tua mente viajou lá em todos os pecados que você cometeu nesses últimos dias. Mas a palavra do Senhor para você e para mim essa noite: meu filho, minha filha, não importa o que você faça, vai ter consequência, mas eu amo você. Tem consolo para você em meio à crise, tem graça, tem misericórdia, tem abraço do Pai, que é fiel para você em meio à crise. E como é que eu faço, Josias, para confiar, para entender essa verdade tremenda de que Ele é gracioso? Eu preciso entender
que o Senhor, Ele me ama. O Senhor, apesar de mim, apesar de você, Ele tem um plano traçado desde a eternidade. E esse plano e essa vontade do Senhor para a sua vida, para a minha vida, é que nós andemos em conformidade com a verdade dEle, com o exemplo dEle, com o caráter dEle, porque existe de fato consolo e abraço, amor, misericórdia e perdão em meio à crise para aqueles que se arrependem. Eu quero concluir, agora sim, respondendo à pergunta do tema. Em meio à crise, aonde Deus está? Em primeiro lugar, aonde Deus está? Eu queria que você abrisse aí, Isaías ainda, capítulo 6, versos do 1 ao 3. E aqui a gente vai descobrir, em meio à crise daquele povo que estava vivendo, o povo de Deus, grande crise, aonde o Senhor está. Isaías 6, do 1 ao 3, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Em meio à crise, aonde o Senhor está, Ele continua assentado no alto e sublime trono. Deus continua governando de forma soberana o universo e o mundo, mesmo em meio à crise. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Isaías 57, o verso 15, vai nos ajudar a entender esse mistério. Diz assim, 57:15 de Isaías: Porque assim diz o alto, assim diz aquele que é sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você tem chorado muito nessa pandemia? Você tem questionado o Senhor: meu Deus, aonde o Senhor está? Que não está vendo a calamidade da minha existência, da minha vida, da minha família, da minha casa. A palavra do Senhor para mim e para você é: Deus continua no trono, governando a minha vida e a tua vida e o universo. Mas a segunda e a última pergunta para a gente encerrar. Em meio à crise, aonde Deus está, nós já descobrimos. Agora, em meio à crise, aonde nós devemos estar? Isaías 40, 6 e 8, do 6 ao 8, vai nos dizer aonde nós devemos estar. Diz assim o verso 6: Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Sabe aonde eu e você devemos estar em meio à grande crise e à grande tribulação? Firmados na palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. O Senhor Jesus, na boca de João, na pena de João, do apóstolo João, diz um recado para mim e para você essa noite. No capítulo 14, do verso 1 ao 6, ele diz assim: Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aonde você deve estar, e eu devo estar, em meio à grande crise, eu devo estar, e você deve estar, firmado na rocha que é Cristo. Firmado na rocha que é Cristo. Queridos, eu queria encerrar lhe desafiando, nesse tempo caótico da pandemia, a você, talvez seja difícil, talvez seja desafiador, mas eu queria desafiar você, e esse desafio eu já me propus diante do Senhor de fazer, a pensar mais no céu do que na terra, porque aqui nós somos passageiros, essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso lugar definitivo. Romanos 8:18 diz assim, Paulo dizendo: porque para mim eu tenho por certo que as aflições da pandemia, que as aflições do coronavírus, que as aflições de perder parentes e amigos, entes queridos, que as aflições de fechar tudo, que as aflições de não ter o dinheiro, muitas das vezes, de comprar a comida para casa, que as aflições do desemprego, que as aflições da dor, das doenças, das enfermidades, que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Guarde essa palavra no seu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Que possamos viver, em meio à crise, uma vida que glorifique e exalte o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.